Michael já é do Mengão. Vou falar sobre isso. Um confronto direto na disputa pela ponta da tabela. O clássico entre Flamengo e Botafogo terá mistério nas escalações, com as duas equipes disputando as oitavas da Libertadores. O alvinegro vem de vitória contra o Palmeiras, com festa da torcida e a força de uma fênix. Agora o time quer novamente mostrar isso em campo e em um espírito de revanche. No ano passado, a equipe venceu o rival no Maracanã, mas acabou perdendo no Newton Santos. No primeiro turno, o alvinegro levou a melhor e quer repetir o feito em casa. Para o jogo, o time de Arthur Jorge terá o desfalque do zagueiro Lucas Alter e do lateral esquerdo Marçal, que receberam um terceiro cartão amarelo na partida contra o Juventude. Tietê e Luiz Henrique estão de volta. Como mandante, o Botafogo tem 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O rubro-negro já treina nesta sexta e não terá folga, já que tem um clássico contra o Botafogo. A equipe está na terceira posição com 41 pontos e, como visitante, o time de Tite tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o alvinegro é líder com 43 pontos. Apenas 2 pontos que distanciam as equipes, mas que querem lutar por essa liderança. Isso já excluindo Corinthians e Fluminense. Qual clássico é mais importante? Palmeiras e São Paulo ou Flamengo, Botafogo e Flamengo, né? No Newton Santos. Facinho essa. Eu acho que Botafogo e Flamengo. Pela liderança? Pela dramaticidade do negócio e por como o Flamengo, a sequência do Flamengo. A sequência do Botafogo não é tão preocupante para mim, porque tá com todo mundo inteiro lá. O menino já chegou, o argentino, Santos, né? Mas o menino já voltou, o Almada joga pra caramba, o argentino. Mas tem o Luiz Henrique que tá jogando uma barbaridade e outro time tá forte, tá com sustância, né? Como a gente costuma dizer. Eu acho que é esse, Dani, pra mim. Eu fico em dúvida, porque assim, é engraçado, a palavra que o Silas usou, a dramaticidade, eu acho que o clássico entre Palmeiras e São Paulo vai acabar sendo mais dramático. Principalmente para o Palmeiras se não vencer o clássico. Porque se afasta da liderança, aquilo que a gente falou, né? Tem um jogo a mais do que o São Paulo. Não sei se importância é a melhor palavra, mas no sentido de peso de não vencer, eu acho que para o Palmeiras é maior do que para todo mundo. Eu acho que o peso de não vencer o Botafogo pode ser gigante para o Flamengo. Mesmo estando na casa do adversário? Mesmo na casa do adversário, porque o Flamengo perdeu o primeiro turno jogando no Maracanã. Mas o Botafogo ganhou de todo mundo, não é? Ganhou do Palmeiras, ganhou o que tinha que... O Botafogo ganhou de quem tinha que ganhar, por isso que é líder do campeonato. Mas eu acho que vale muito o Flamengo. O Flamengo não pode deixar o Botafogo disparar, mesmo tendo um jogo a menos. Então, é uma situação que a gente tem que esperar para entender. Eu não sei se o Botafogo vai colocar todo o seu pelotão de elite para jogar, porque sabe que vai ter quarta-feira um jogo muito difícil, uma situação muito complicada, que é exatamente o jogo contra o Palmeiras, na Libertadores da América. E o Botafogo tem essa intenção de conquista da Libertadores da América. Para mim, é um jogo dramático mesmo, né? Exatamente na circunstância de se saber que, perdendo o jogo, o Flamengo pode ver o seu rival se distanciar no campeonato. E vou repetir, para mim, o Flamengo foi montado, o elenco foi montado para jogar todas as competições em alto nível. Ninguém contrata e gasta tanto e paga tanto salário como paga o Flamengo para não estar nas 3 competições jogando em alto nível. Então, por isso é a minha cobrança com o Flamengo, de jogar em alto nível nas 3 competições. Mas eu não tenho certeza se o Botafogo vai completo e muito menos o Flamengo. Não, completo não vai pelos desfalques, né? Não, mas assim, mesmo ali... algum que possa sair. Põe no lateral, quem vai jogar? Só tem os 2. Só tem, não, na direita ainda tem o Wesley que está sendo negociado, mas não foi embora. Ou o Wesley vai embora? Não, o que se diz é que está encaminhando a saída, mas ainda está. Você sabe que eu tenho um amigo que me disse o seguinte, o Wesley só não foi, que era para saber se o Varela tinha condição de jogo ou não na quarta-feira. Como ele jogou, o Wesley já está pegando a mala. Então, já é uma outra situação. Então perde opções, aí é que tá, Mauro. O Flamengo passa a não ter a possibilidade de variar tanto o seu time entre competições, se perde todos esses jogadores realmente, né? O Wesley indo embora, Vinha machucado, Pedro, Gabriel, Cebolinha. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, o jogo mais decisivo? Decisivo em que sentido? Que decisivo é difícil, né? Para mim, decisivo é o do Palmeiras com São Paulo, porque se o Palmeiras perde, fica muito longe do título. Se a ideia é essa, porque se o Flamengo perde,
Ok, não é legal para ele, Flamengo. O Flamengo perde, disparar. Você gosta de quanto? O Botafogo vai para 46 e o Flamengo com 41, um jogo a menos. Jogo a menos, porém ele é 44, entendeu? Não tá morto ainda, tá ali, tem muito jogo pra frente. O Fortaleza vai jogar com o Bragantino, pode entrar ali, deve entrar nessa briga. Agora, São Paulo, e os dois têm 22 jogos, não tem? São Paulo e Palmeiras. Exato. Eles vão pra 23 jogos. Quem perder, se a coisa não empatar, 38, não sei o quê, fica quantos pontos de distância? Vamos olhar aí. Por isso que eu penso assim, em termos o Botafogo tem 43. Se o Botafogo vencer aí, tá na tela, vai pra 46, vai olha lá. 46. Aí ficam 8 pontos, né, de distância. 8 pontos. 8 pontos, gente. É uma pra coisa... Pra quem perder. Pra quem né? perder, muito significativo. Por isso que eu falo que acho até que mais pro Palmeiras, nesse sentido de que pega um Botafogo e pode cair também. Porque se ele perde pro Botafogo, se ele não consegue fazer o que tem que fazer contra o Botafogo, pra ele... Aí fica só brasileiro. E aí você tá a 8 pontos. Aí você tá 8 pontos a atrás. 8 pontos é muito. Com o Flamengo com um jogo a menos, 8, com não é que é muito, não dá. Fortaleza com um porque jogo o ano passado menos. teve o Botafogo dando chance do Palmeiras com muito mais pontos ano é tirar. mais difícil. Esse ano tem mais gente na briga aí, Fortaleza. O Botafogo também tá bem Flamengo, mais... Tá bem Botafogo, mais não, o Botafogo tá mais encorpado, o Fortaleza tá ali. Então, para o Palmeiras é fundamental, acho que ganhar esse jogo. Você vai dizer, pro São Paulo também? Sim, porque tem mesmo 22 jogos. Então, para eles, eu acho que... Mas a expectativa do Palmeiras no início da temporada de vencer o título brasileiro, acho que era... Começar o vídeo aqui já falando de Copa do Brasil, porque ontem a CBF confirmou na parte da tarde que na próxima terça-feira, dia 20, será o sorteio da fase de quartas de final da Copa do Brasil. Com isso, nós vamos saber quem será o adversário do Flamengo nessa fase. Lembrando que as possibilidades: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Juventude, São Paulo e Vasco. Mano, imagina um Flamengo e Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil. Ia ser top, tá? Ia ser, 2 jogos no Maracanã lotado. Nossa, ia ser bom pra caramba. Vamos ver o que vai acontecer. Mas são essas as possibilidades: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Juventude, São Paulo e Vasco. Eu queria que você colocasse nos comentários qual time você gostaria de enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil. Bom, mudando de assunto aqui, deixa eu falar agora sobre a situação do Gabigol e do Pedro, porque o negócio é o seguinte, gente. Tanto o Gabigol como o Pedro ontem foram reavaliados no CT Ninho do Urubu e foram detectados ou constatadas, né, nos 2 atletas lesão. Com isso, tanto o Gabigol como o Pedro devem ficar aí mais ou menos 1 mês fora, ou seja, só voltam a jogar em setembro. O que mais preocupa nessa situação toda, eu vou explicar a vocês, é que alguém colocou assim quando eu coloquei isso na rede social: ô Flazoeiro, mas setembro é daqui a 2 semanas. Sim, setembro é daqui a 2 semanas. Mas o que mais preocupa é o seguinte: tanto o Gabigol como o Pedro estarão de fora do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, estarão de fora do jogo contra o Botafogo, que é um jogo decisivo, do jogo contra o Bragantino, do jogo contra o Corinthians pelo Brasileiro, estarão de fora do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Então, assim, são os dois jogadores lesionados preocupam bastante aqui ao departamento médico e à comissão técnica do Flamengo, porque vai perder nesses jogos importantes, principalmente o Pedro, que tinha uma função assim muito específica no esquema do técnico Tite. Ele já estava saindo da área, já estava apoiando mais, já estava tocando mais a bola. Vê que o gol do Luiz Araújo foi que ele deu um passo atrás e aí ele puxou 2 zagueiros e acabou dando um passe em profundidade. O Luiz Araújo saindo ali de cara pro gol. Infelizmente, puxou a coxa e tá fora do jogo, dos próximos jogos. Acredito que até depois da data FIFA, o Pedro ele vai estar acredito que só depois da data FIFA, ali no dia 11 de setembro, que o Pedro vai estar à disposição. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre Fabrício Bruno, que a situação é basicamente a seguinte, gente: o Rennes já acertou, tudo certo, e teve uma mudança de ontem para hoje nessa negociação, que era um imbróglio que estava pegando, que era um valor de 600 mil euros, mais ou menos, que dá hoje 3 milhões de reais,
que é a cláusula de solidariedade. Esse dinheiro sairia do Flamengo para pagar Cruzeiro e Chapecoense, que são os clubes formadores do atleta. Porém, o Flamengo conseguiu negociar e quem vai pagar esse valor vai ser o Rennes, não vai sair ali do dinheiro do Flamengo. O Flamengo vai receber os seus 14 milhões de euros, 12 milhões e meio limpo e depois 1 milhão e meio em bônus pelo jogador. O que falta? Falta só o Rennes assinar o contrato lá com o Frankfurt, que está vendendo lá o zagueiro deles, vendeu o zagueiro deles, pegou o dinheiro, pagou o Flamengo, Fabrício Bruno vai embora para a equipe francesa. Bom, mudando de assunto, mas antes de falar sobre novo lateral e falar sobre Michael, deixa eu dar os parabéns aqui à galera da Flá TV. Flá TV ontem bateu uma incrível marca de 7 milhões de inscritos. Eu tava vendo agora de manhã uma coisa muito interessante e eu tento aqui agradecer a galera. Se a gente fizesse um ranking, tipo assim, canais oficiais de clube, o primeiro é a Flá TV com 7 milhões, o segundo é o Palmeiras com 2 milhões e 100. Cara, uma coisa muito legal é que o nosso canal aqui, Flazoeiro, é maior do que qualquer canal de clubes, tirando do Flamengo. Então o Flamengo é o primeiro e a gente está ali logo em segundo e não tenho nem intenção de ser maior do que o canal do Flamengo, obviamente que não. Sempre o Flamengo tem que estar no topo, sempre o Flamengo tem que estar acima, mas é muito legal. Se a gente tivesse um ranking seria Flamengo, Flazoeiro, aí vem Palmeiras, Corinthians e vem os outros clubes mais abaixo. Bom, mudando de assunto, falar sobre o novo lateral e parabenizar, né, a galera da Flá TV. A informação que o Castanha trouxe, o Bruno Castanha, é que o Flamengo já está de olho em Vitinho. Ele que começou a sua carreira no Cruzeiro, hoje joga na Inglaterra e estaria aí na alça de mira do Flamengo. Vale lembrar, gente, que é assim, o Flamengo tá com um monte de nome no radar e tá meio que tentando. Vai em um, vai em outro, vai em um, vai em outro. E a melhor negociação que surgir, o Flamengo vai iniciar e vai tentar arrastar o jogador. Já se fala na possibilidade de uma viagem do Marcos Braz para a Europa na semana que vem. Tanto ele como o Bruno Spindel irem para a Europa semana que vem para tentar já fechar algumas contratações e trazerem, né, jogadores para reforçar o time. Lembrando, o Flamengo precisa, de urgência, um lateral direito, porque está vendendo Wesley, um esquerdo, porque o Vinha machucou, um ponta esquerda, porque o Cebolinha machucou, e um meia, que é a pedido do técnico Tite. Aguardar para ver aí quais reforços chegarão, lembrando que a janela também fica aberta só até o dia 2 de setembro, ou seja, 15 dias aí pela frente. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre Michael. Porque assim, gente, eu não tô aqui desmentindo ninguém não, tá? E eu nem sou melhor do que ninguém pra ficar desmentindo os outros. Vocês me conhecem aqui, sabem que essa não é a minha... Não é a minha maneira de trabalhar aqui. Eu respeito o trabalho de todo mundo. Só que ontem saiu a notícia que o Michael era jogador do Flamengo. O Michael... Já estava tudo certo, que o Michael viria pro Mengão. O Michael ontem ele postou uma foto na sua rede social para falar do jogo, que vai ter amanhã, né, contra o Al Nassr. Ele botou lá The Last Dance, que é a última dança, seria o último jogo dele pelo Al Hilal. E aí, teve gente que trouxe a notícia que o Michael já é do Flamengo, pode comemorar a nação, o Michael é do Mengão e tal. Eu entrei em contato com o staff do Michael, pessoas que cuidam da carreira do Michael. E o que me foi passado é que existe, sim, a possibilidade do Michael fechar com o Flamengo. É uma possibilidade real do Michael fechar com o Flamengo. A grande questão não está certo ainda. O passo só vai andar com o Flamengo depois desse jogo Al Hilal e Al Nassr, que o empresário do jogador, Eduardo Maluf, vai até a Arábia e vai ter uma reunião com o presidente do Al Hilal, com o dono lá do Al Hilal. Quando essa reunião deve acontecer? Ou amanhã, no domingo, ou na segunda, já que no sábado eles não trabalham lá, já que no sábado eles não resolvem absolutamente nada lá. Então, ou é amanhã, domingo, porque domingo na Arábia, para quem não sabe, é dia normal, ou é na segunda que vai acontecer a reunião.
Depois dessa reunião, aí sim vai se tratar com o Flamengo a possibilidade do Michael voltar para o Mengão, tá certo? Então essa é a informação que o staff do Michael me passou. Tô passando para vocês aqui porque muita gente fala, Michael. Tem a possibilidade, mas calma, ainda não aconteceu. Calma, acredito que vai acontecer, tô torcendo para que aconteça, mas ainda não aconteceu. Mais uma vez eu digo, não tô aqui desmentindo ou desmerecendo o trabalho de ninguém, mas tive que ir atrás de saber, porque o Michael é um jogador que todo mundo quer. Eu não poderia chegar aqui, galera, comemora porque o Michael é do Flamengo, sem pelo menos conversar, né, com as pessoas do Michael, que eu conheço o empresário do Michael, conheço o assessor do Michael, conheço pessoas que trabalham com o Michael, conheço amigos do Michael, então conversei com as pessoas e o que me foi passado foi isso. Vai acontecer uma reunião entre o empresário Eduardo Maluf, que é o empresário do Michael, e o presidente do Al Hilal. Após essa reunião, o assunto vai ser tratado com o Flamengo, tá certo?